Seja muito bem-vindo ao Sei Economic. Aqui você aprende economia de forma fácil e levemente descontraída. No vídeo de hoje a gente faz o nosso resumo, o apanhado geral de todas as notícias que impactam tanto no Brasil quanto no mundo cripto. Então fica de olho que hoje tem bastante notícia. A primeira grande notícia está aparecendo aí na sua tela, é sobre a questão da CPI do Covid. Se você lembra de como são CPIs, elas são momentos extremamente conturbados e que geralmente não resolvem quase nada. Não sei se você lembra, a última grande CPI que a gente teve foi do Mensalão e dos Correios, que até ficou aquele jargão do acabou tudo em pizza. É mais ou menos o que pode acontecer por aí, porém com muitas manchetes, né? Esse é o nosso cuidado que a gente vai ter que ter nessas próximas semanas e talvez meses, a questão do cuidado. Últimas notícias que a gente recebeu foi que o Renan Calheiros agora é o relator, né? De fato já era previsto, mas agora de fato ele é o relator. Os governadores vão entrar na CPI, então já tem até mesmo uma desembargadora com algum dossiê com relação a gasto das despesas dos governadores para combater o Covid, né? Então a gente vai ver manchete tanto contra governo, pró-governo, e aí a gente tem que ficar muito cuidado com a questão de ruído para você se proteger do seu investimento e não sair por aí vendendo ou comprando a todo momento. É algo que é só mais uma estabilidade política no Brasil, né? Brasil sendo Brasil. Agora, duas notícias em uma, a questão relacionada ao STF. A primeira é que o STF determinou aconteça o censo, que o executivo crie um método, algum jeito, para que o censo do Brasil aconteça. Caso você não saiba, o censo acontece a cada 10 anos, feito pelo IBGE, né? E a ideia é ver realmente vários dados da população brasileira de forma geral. O problema é que esse é um tipo de atividade que o IBGE faz que é muito caro, é muito útil e necessário, tanto para a academia quanto para quem quer fazer política pública ou até mesmo para empresas, então realmente é importante. Porém, em outras ocasiões, já aconteceu o censo fosse atrasado ou até mesmo adiado para que se resolvesse alguma crise, principalmente do ponto de vista econômico. O que aconteceu recentemente é que o Congresso aprovou ali o orçamento e tirou 96% do orçamento do IBGE, o que torna quase improvável. Aí o STF determinou que o Executivo crie algum jeito. O que vai acabar acontecendo é que vão criar alguma metodologia, um jeito mais barato de se fazer, e vai ser aquela jabuticaba brasileira que todo mundo, na hora de considerar para fazer seus estudos, vão desconsiderar esse último censo e usar somente o anterior, por questões de problemas metodológicos. Um outro problema relacionado ao STF é com a relação de a renda básica. A renda básica já é uma coisa discutida no mundo todo por aí, que pessoas que estão na situação de pobreza ou extrema pobreza, elas recebam algum valor vindas do governo, né? Essa lei já tinha sido aprovada pelo Congresso em 2006, ou seja, faz 17 anos, e o STF decidiu que a partir de 2022 o governo tem que fazer esse pagamento. A ideia inicial pelo ministro Marco Aurélio era que até que fosse definido exatamente o valor e exatamente a lei de onde tiraria esse dinheiro, deveria ser pago R$ 1.045, que é hoje o salário mínimo, é algo bem absurdo. Qualquer valor, a ideia no final acabou ficando entre R$ 89 para pessoas em pobreza e R$ 178 para pessoas em extrema pobreza. A ideia inicial, assim, você pensa, é um valor muito pequeno, mas isso causa um custo muito grande para o governo que não tem de onde tirar, essa é a realidade. O que vai acabar acontecendo é incorrendo em mais endividamento ou, no caso, aumentando impostos, porque vai ter que tirar esse dinheiro de algum lugar. É algo bem complicado, a gente pode fazer um vídeo especificamente só sobre renda básica, porém, ela, dependendo da forma que ela é aplicada, ela tem mais prejuízos do que benefícios. No caso, sim, não existe um prejuízo direto com a relação de pessoas trabalhando, se a pessoa está recebendo dinheiro, ela vai parar de trabalhar. Os últimos estudos que tem sobre isso não corroboram com essa parte, mas também as pessoas que defendem a renda básica só consideram o dinheiro, vai receber o dinheiro, vai ser bom para a economia. Só que desconsidera toda a situação fiscal que é o nosso Brasil, né? Então é mais uma coisa aí que provavelmente 2022 tenha problemas aí até mesmo de cunho político, porque se o presidente decidir não obedecer essa ordem, ele pode incorrer em crime de responsabilidade por não cumprir ordem judicial. Em compensação, se ele não der um destino de onde vai vir essas verbas, de onde virão essas verbas, ele acaba incorrendo em outro crime
de responsabilidade fiscal, né? Então é algo aí, uma sinuca de bico. Um tempo atrás a gente estava falando com relação à autonomia do Banco Central, né? Essa é a nossa terceira notícia. Ela acabou durando pouco. O ministro da PGR determinou inconstitucional essa lei que dava autonomia ao Banco Central, né? Foi até recente, eu acho que na última semana eu cheguei a falar sobre isso. Quando o governo federal enviou o projeto de lei para a Câmara, já existia um projeto de lei para ser votado lá pelos senadores. Então o que eles fizeram? Bom, vamos adaptar o que veio do presidente para o nosso que já está aqui, e aí desconsiderou aquela que veio do executivo, votou na que estava no Senado e aprovou. O problema é que isso, segundo a Constituição, por se tratar de um órgão vindo do executivo, questão de financiamento, né, dinheiro, salário, deveria ter sido feito através do executivo para aprovação do legislativo. Então, apesar de ter sido o mesmo projeto que o executivo tinha proposto, ela é considerada inconstitucional por isso. Essa aí é talvez a forma mais clara e anedótica de você explicar o que é a burocracia brasileira para alguém do estrangeiro. O mesmo projeto, a mesma situação, um benefício para todo mundo, mas é inconstitucional porque não assinou o protocolo certo, porque não trouxe a folha verde carimbada pelo não sei quem. Essa é a realidade dos brasileiros. E a última notícia do Brasil, sexta-feira agora, a SEDAI conseguiu ser privatizada, pelo menos 3 blocos dela foi, o 1, 2 e o 4. O 3 não teve uma oferta no leilão. O governo do Rio de Janeiro conseguiu ali arrecadar 22 bilhões de reais, que é algo que é mais ou menos ali 133% do mínimo que eles esperavam. Teve muito chororô, muito auê. O grande problema da SEDAI é que não podia, até a LERJ tentou impedir que houvesse essa privatização, mas a verdade é que há alguns anos atrás, se não me engano, há 2 anos atrás, quando o governo do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, não tinha condição de pagar nem mesmo seus funcionários públicos, o governo federal chegou, bancou isso, em troca, algumas empresas deveriam ser privatizadas, uma delas era a SEDAI, e então já tinha sido feito o acordo, eles não podiam voltar atrás quanto a isso. E do ponto de vista para a população isso é muito bom. Para quem não sabe, o pessoal do Rio de Janeiro está passando alguns problemas com a SEDAI, que tem água suja, água vinda de esgoto nas casas das pessoas. Então é algo bem complicado que a gente espera que agora com essa concessão por 35 anos a SEDAI possa fornecer um serviço de melhor qualidade para a população. E é bom que o governo vai saindo. Sim, pelo menos uma boa notícia que o Estado vai tirando as mãos assim de certas empresas, porque empresa deve ser gerida por iniciativa privada, dá melhor condição, melhor investimento e melhora a qualidade para a população. Agora as notícias do mundo. A primeira notícia importante é com relação ao Biden. Essa última semana agora teve ali um congresso, né, uma questão ali sobre o meio ambiente. O Biden se propôs a não permitir mais que houvesse, né, perfuração no solo, tanto para petróleo quanto para o gás. Ele também disse que vai tirar todos os incentivos tributários para empresas de petróleo ou de combustíveis fósseis de forma geral. E também pretende dar um incentivo de 2 bilhões de dólares para a criação de energias verdes, né? Tudo isso, claro, é de um discurso. Importante também citar que é discurso de um político, então não dá para se levar a sério todas essas coisas, mas também tem uma forte pegada na questão de diminuição do consumo de carne vermelha, aumentando impostos. Grande parte de tudo isso que está sendo feito na questão do meio ambiente vai impactar diretamente no aumento de impostos para a população americana, o que desincentiva a economia. De forma geral, você ali aumenta impostos de alguma coisa, a pessoa deixa de gastar, deixa de investir, consequentemente a produtividade diminui um pouco. É algo para a gente ficar de olho, principalmente a maior economia do mundo atualmente é os Estados Unidos. Agora uma notícia importante da China é que saiu um relatório do Financial Times mostrando que houve o primeiro declínio populacional da China. Só para você ter uma ideia, crescimento econômico se dá por 2 fatores principais: mão de obra e produtividade. A produtividade está relacionada à tecnologia, a bens de capital, a investimentos, e mão de obra, crescimento populacional. Então você pode crescer a economia de um país aumentando a quantidade de pessoas para trabalhar ou aumentando a produtividade dessas pessoas. O melhor dos mundos seria você conseguir aumentar os dois, né? No caso, a China teve nunca havia tido, né, um declínio populacional. Claro,
todos os dados chineses são muito complicados, porque eles também são fatores de propaganda política, então a gente tem que sempre ficar com cuidado, mas isso daí foi um vazamento, tem até muitas questões dos relatórios lá que deram esse declínio, estão sendo revistos para tentar modificar isso, porque isso impacta diretamente nas projeções de crescimento chinês, porque se a população agora teve o primeiro declínio, significa que provavelmente já alcançou o pico populacional e agora a população começa só a diminuir. Consequentemente, o crescimento chinês começa a diminuir também, se não aumentar proporcionalmente a produtividade. A questão, o que isso importa? De forma geral, uma população que começa a diminuir, ela começa a envelhecer, ou seja, você gasta mais com questão de aposentadoria, você tem menos pessoas trabalhando ali, estando em atividade, né? E também você começa a ter mais gastos com saúde, você começa a ter mais gastos com previdência. Isso é muito importante, acaba sendo uma tendência geral de todos os países que começam a aumentar a sua qualidade de vida. Porém, isso é muito ruim para a China, que tem aspirações muito grandes, né? Relacionado ao mundo cripto, essa semana o Bitcoin deu uma boa queda ali de quase 25%, ele ficou próximo ou até abaixo de 48 mil dólares. Forte tendência, né, desse impacto, assim, muitas pessoas estão atribuindo a isso a questão de impostos sobre criptomoeda. Surgiu um boato até da secretária do Tesouro americano falando de taxar o Bitcoin em 80%. Aí teve o Biden declarando que vai aumentar a alíquota de imposto sobre os mais ricos dos Estados Unidos de 39,6%. E isso algumas pessoas estão gerando ou ligando diretamente à grande queda do Bitcoin, porque as pessoas, assim, suspeitando de um aumento de imposto sobre a moeda, as pessoas finalizam sua posição antes que esse imposto seja efetivado, e aí ela evita pagar mais impostos ainda, né? Claro que isso aí a gente não tem como ter certeza, mas de forma geral, no momento que eu estou gravando esse vídeo agora, o Bitcoin já está na faixa de novo, 55, 54 mil dólares, então já passou um pouco dessa fase. A questão é que, inevitavelmente, em algum momento, os governos vão tentar bloquear o Bitcoin ou desincentivar o Bitcoin, colocando alíquotas maiores. É muito provável que isso aconteça, colocando impostos maiores para colocar que a grande parte da população não utilize essa tecnologia, o que acaba levando mais pessoas para a informalidade, né? Se você for ver de um ponto de vista estratégico, acaba sendo ruim, porque as pessoas passam a sair da questão de exchanges, dos meios regulados, e vão para o peer-to-peer, que é pessoa a pessoa, e isso fica totalmente fora, acaba sendo até mais prejudicial para o governo, mas é excelente para a população. Então, algo para ficar ligado, que a gente sabe que se acontecer nos Estados Unidos, acaba acontecendo em todo lugar do mundo, principalmente o Brasil, que adora copiar. Outra notícia interessante é que um banco de investimento europeu sediado em Luxemburgo, eles vão lançar 100 milhões de euros em títulos públicos europeus em uma blockchain da Ethereum. Para quem não sabe, o DeFi, o nome, tem sido muito utilizado. Finanças descentralizadas, né, de forma geral. Tem muita empresa tendendo a isso, querendo buscar esse tipo de tecnologia, porque é como basicamente você criar uma bolsa de valor totalmente descentralizada em uma blockchain. Pensa, eu tenho aqui o meu canal, eu crio ações do meu canal e vendo em uma blockchain. Todo mundo tem acesso ali à quantidade específica de ações, o valor dela, as pessoas vão negociando e trocando entre si, vai passando de um nome para outro, não tem problema nenhum. É uma forma de descentralizar, até talvez uma palavra, democratizar serviços financeiros que hoje só estão acessíveis para grandes empresas pela questão do custo. Então, esse banco de investimento está criando isso é algo bem inovador, acaba sendo uma tendência, né? Isso tiraria muito custo do sistema financeiro. Pensa só, hoje quando você compra uma ação, você faz algum investimento, precisa ali ter um dia para liquidar aquele investimento, entre você clicou no computador e ele ser mandado para os papéis ser mandados para a B3, aqui no Brasil no caso, que é a empresa que gerencia a Bolsa de Valor brasileira. Agora imagina que não tem esse delay e principalmente não vai precisar de um intermediador ali, um garantidor de crédito que garanta que você tenha o dinheiro e que a empresa receba aquele dinheiro. Então é algo bem interessante, uma tecnologia nova. Acho que ainda estamos longe disso acontecer assim de forma mais generalizada, mas esse é um grande passo para as finanças descentralizadas e para a moeda, por exemplo, como é o Ethereum, que teve uma valorização muito grande nesse meio período,
não me engano ele está batendo $2.800, é uma valorização realmente extraordinária. E por último, saiu uma notícia, na verdade tem muita gente falando sobre isso, né? Que o Bitcoin utiliza energia demais, utiliza mais energia que alguns países, não sei o quê. E aí é algo que também dá para fazer um vídeo específico só sobre isso, mas é algo interessante para a gente falar. A verdade é que o Bitcoin ele está procurando energia barata. O único critério para se utilizar energia no Bitcoin é o preço. Porém, quando você vai ver toda a estrutura do uso de energia do Bitcoin, ele é 39% de energias renováveis. É até bem maior do que a média, que se não me engano a média é 20%. Média de tudo o que se utiliza, 20% só usa energia verde. O Bitcoin ele sai dessa média e vai para 39%. Então já é algo interessante. E principalmente a questão do Bitcoin, ele cria uma demanda por si só, porque por ele procurar energia barata, geralmente a energia barata acontece onde ela tem em excesso. É por isso que, por exemplo, grande parte da mineração do Bitcoin é sediada na China, que tem uma parte lá que tem uma hidroelétrica em que ela fornece muita energia, só que tem poucas pessoas, uma população pequena, ou seja, sobra muita energia, a energia é muito barata. Eles vão lá e utilizam esse excesso de energia. Mas aí tem as pessoas que vão falar que é um desperdício. Mas um desperdício é algo extremamente subjetivo e, vamos dizer assim, um bom juízo de valor, porque, convenhamos, você define o que é desperdício ou não. Eu posso dizer que você está assistindo esse vídeo é um desperdício da energia. Posso dizer que quem assiste Big Brother é um desperdício de energia? Talvez. Mas como é que se fala que assistir ou minerar Bitcoin, usar a rede, é um desperdício? Percebe que é algo bem subjetivo, uma tentativa ali de criar uma narrativa, talvez ali uma desculpa para cancelar o Bitcoin. Até mesmo se você comparar com o sistema financeiro atual, estima-se que ele usa 11 vezes mais energia do que o Bitcoin. Então, se vai criticar o Bitcoin por utilizar muita energia, seria interessante também comparar isso com o sistema financeiro vigente. E sem contar a questão do equilíbrio. O Bitcoin ele tende sempre ao equilíbrio. Então, quando o preço do Bitcoin começa a aumentar, mais pessoas começam a ir para a rede para tentar minerar isso, começa a ser viável. À medida que o preço cai, o preço do Bitcoin despenca, essas mineradoras começam a ter prejuízo, então eles param de minerar, consequentemente a força computacional diminui e a rede ela volta ao equilíbrio para uma facilidade maior. E isso é constantemente. Se o preço do Bitcoin aumenta, mais pessoas querem minerar, se o preço do Bitcoin cai, menos pessoas mineram. Ou seja, isso significa que o consumo de energia pelo Bitcoin sempre vai acompanhar a necessidade ou o valor que as pessoas dão para essa moeda. Então, se hoje muitas pessoas valorizam o Bitcoin, muitas pessoas vão utilizar energia para isso e está tudo bem. É uma simples forma de equilíbrio. Qualquer coisa que você diga que é desperdício ou não é um juízo de valor. Sem contar que por ele procurar sempre uma energia mais barata, ele vai acabar ajudando muito o meio ambiente com questão de investimentos em energias renováveis e tecnologia para energias mais baratas. Beleza? Esse foi o resumo das principais notícias da semana. Se você gostou, não esquece de deixar o like e compartilhar com aquele seu amigo. Deixa algum comentário aí com alguma pergunta que você pode ter surgido ou uma notícia que eu esqueci aqui, beleza? Vejo você na semana que vem. Valeu!